Começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente também pelo YouTube. Você pode também abrir aí da sua casa o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem tem uma versão diferente? Glória a Deus, pode se assentar. Pai, na Tua presença nós queremos permanecer, agradecer, porque nós estamos felizes por estar na Tua casa. Já fomos ministrados pelo Senhor, pelo louvor, pela adoração, que nós ministramos também louvores a Ti. E agora nós te pedimos que o Senhor continue falando as nossas vidas essa manhã, dando continuidade agora através da abertura das Escrituras Sagradas. Que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, ó Deus, converte a nossa alma ao Senhor nesse momento para absorver a Tua palavra, ó Deus, e colocá-la em prática em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos ainda estudando sobre o tema, sobre a série As Igrejas. Nós saímos aí de uma vibe maravilhosa da Festa dos Tabernáculos, onde nós fomos ministrados pelas habilitações do reino de Deus para as nossas vidas, para a igreja aqui da terra. Nós, ao longo dos 7 dias, desde a primícia, desde os dias de celebração até o encerramento, o Senhor ministrou as nossas vidas, e é uma consequência daquilo que nós também, como igreja local, temos aprendido aí ao longo desses meses de 2025, porque nós estamos no ano da habilitação, e o Senhor tem nos habilitado para várias coisas, para vários processos nas nossas vidas, reiniciando, começando novos processos em nós, novas construções, novas reconstruções, e assim o Senhor vai nos dando as ferramentas necessárias para que a gente possa prosseguir debaixo dessa palavra profética para 2025, que é o ano da habilitação. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que o mundo espera. Você já parou para se perguntar que igreja é essa que o mundo espera de cada um de nós? Que nós possamos nos revelar à igreja, ou melhor, ao mundo lá fora. E quando a gente vai falar de mundo, eu quero que você separe bem essa expressão e definição. Que a gente fala, né, do mundo, que é uma coisa ruim, que é uma coisa do pecado, que é uma coisa das trevas, não sei o que, mas eu estou falando de mundo de pessoas, porque nós fazemos parte do mundo. Afinal de contas, nós não estamos em outro planeta, nós estamos no planeta Terra. Então nós fazemos parte do mundo. Então às vezes essa expressão, né, do nosso próprio crentez, né? Eu não sou mais do mundo, agora eu sou de Jesus. Então isso pegou firme ao longo das gerações, e isso fica encravado em nós. E quando a gente vai falar de mundo, a gente tem uma dificuldade de usar essa expressão. Mas nós fazemos parte do mundo, não os tireis do mundo, né? Mas que o mundo creia através de nós que Cristo foi revelado à sua igreja, através das Escrituras Sagradas, através do nosso testemunho, através do poder de Deus, a revelação do Espírito Santo, de todas essas revelações e habilitações que nós temos aprendido ao longo dessa trajetória de 2025. E hoje, como eu falei, o tema é a igreja que o mundo espera. E nessa introdução, eu quero te dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra, chamada para refletir a sua presença e anunciar o evangelho. Jesus, ele nos lembra, nesse texto que nós acabamos de ler de Mateus 5,13, a nossa identidade aqui na terra de missão, habilitados para a missão de Jesus Cristo, que é de ser esse sal da terra e essa luz do mundo. E agora eu quero que você abra em Romanos para a gente completar essa parte, em Romanos 1,16. Romanos 1,16.
que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e nessa missão de evangelizar, de pregar o Evangelho, de ir afora ao mundo e levar e anunciar as boas novas do Evangelho, nós temos que recuperar esta habilitação das nossas vidas, que é a igreja precisa recuperar a habilitação da identidade em Jesus Cristo. A nossa identidade de que nós somos em Deus, de onde nós fomos chamados, das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, e a missão que Ele nos designou. Então nós precisamos, primeiro ponto, nessa aula dessa manhã, resgatar a nossa identidade, saber quem nós somos de fato, e saber que esses dois elementos fazem toda a diferença aqui na terra. Sal. Comida sem sal é horrível, é péssimo. E se a comida estiver com pouco sal, a gente sente logo que precisa de um pouco mais de tempero e de sal. E não adianta ter todos os outros condimentos, todas essas misturas que tem aí nessas lojas que preparam temperos naturais. Tem tudo aquilo ali, mas se não tiver o sal com toda essa coisa gostosa que tem nas lojas para dar aquele algo a mais, não é a mesma coisa. É verdade ou não é? Tem que ter o sal, não adianta ter a salsa, e não sei o que, o orégano, a fumaça, não sei o que, mistura tudo, mas se jogar na comida, na salada, se não tiver o sal, não é a mesma coisa, já era. Então por isso que Jesus, ele informa pra gente, fala pra gente da nossa necessidade de saber que nós não somos qualquer pessoa na terra. Você e eu não somos qualquer um. Nós não somos desraigados, nós não somos pessoas sem identidade. Eu e você somos sal. Diga assim: eu sou sal da terra. Então você precisa fazer a diferença onde você está, onde quer que você passe. Você precisa deixar o seu rastro de sal. As pessoas precisam perceber que quando você chega, você realmente faz a diferença. O seu comentário é relevante, a sua presença é importante. Seja em qualquer evento, você vai levar a palavra do Senhor, às vezes até calado, em silêncio, a sua postura e o seu testemunho de alguém que sabe que você é crente, que você é cristão, sendo sal, vai fazer a diferença. Porque você tempera o ambiente. E além do sal, nós somos a luz do mundo, para iluminar aquilo que está em trevas, aquilo que está em escuro, aquilo que está em dúvida, aquilo que está sem direção, sem rumo. Ajustando o sal com a luz, o Senhor nos identifica como esse povo dele aqui na terra, remido para levar as boas novas do Evangelho, jogando sal e iluminando o caminho. Diga assim: eu sou luz do mundo, porque Jesus, Ele habita em mim. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos pensar nessa primeira habilitação, resgatando a nossa identidade com Cristo, nossa identidade em Deus, de sermos o sal da terra e a luz do mundo, e não nos envergonhar do Evangelho. Porque isso é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Então, como vão crer se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Como enxergarão se não há quem jogue luz? Como sentirão o sabor dessas boas notícias se não tem quem tempere aquilo que tanto mundo procura em tantas religiões e não acha? Pula de uma religião, vai para outra, vai para uma, vai para outra, e faz um combo de religiões e continua perdido, continua sem um rumo, sem uma direção. E Jesus disse que nós somos aqueles que iremos
apontar o caminho, assim como foi como João Batista. Nós somos o João Batista dos dias de hoje, que está preparando o caminho do Senhor, não para a sua primeira vinda, mas para a sua volta, para o seu retorno, para buscar a sua igreja e todos aqueles o quantos confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Todos aqueles que você convidou para vir para o culto, todos aqueles que você pregou o Evangelho na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, naquele que você entregou o card, que você vai receber no final do culto, todos aqueles ao qual você semeou o sal, jogou o sal e iluminou o caminho, serão reconhecidos pelo Senhor. Eles confessarão a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. É assim que nós oramos por cada card, por cada semente que nós lançamos e por cada proclamação que nós declaramos à luz das Escrituras, de que todo joelho se dobrará e de que toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. Jesus veio ao mundo para trazer o governo de Deus. A igreja é chamada para anunciar essa verdade. Ele é o rei de um reino de justiça e paz. Como 2 Coríntios 5:20 ensina que nós somos embaixadores de Cristo. Abra aí 2 Coríntios 5:20 e alguém com a voz de muitas águas vai ler. 2 Coríntios 5:20. Aleluia. Nós representamos o reino do Emanuel que nós cantamos essa manhã, o reino de justiça, o governo de Deus aqui na terra, nessa embaixada celestial que nós somos. Nós temos legalidade aqui na terra como embaixadores de Cristo. Temos o acesso liberado pelo Senhor para as nossas vidas, porque nós representamos nos 4 cantos da terra. A gente não precisa nem de um passaporte. O Senhor já nos deu essa legalidade de sermos esses embaixadores que proclamam a palavra do Senhor e não se envergonham do seu evangelho. Então não tenha vergonha de falar de Jesus do seu jeito para a pessoa que está ao seu lado, no ônibus, o cobrador, o motorista que você vê todo dia, o companheiro do seu trabalho. Jogue um pouquinho de sal. Às vezes não precisa jogar tanto sal. Às vezes não precisa jogar tanta luz assim. Você vai iluminando aos poucos. Você vai jogando sal aos poucos, até porque sal demais, comida muito salgada é boa? Não é. Presta, quem é que consegue comer uma comida salgada demais? Então pense nas estratégias de você como esse servo do Senhor, como essa serva do Senhor que vai falar de Jesus por aí, nos 4 cantos da terra. A dosagem certa, um saquinho de sal que você tem que levar na sua sacola naquele dia para jogar na humanidade. A dosagem certa. O sal da terra e a luz do mundo precisa ser jogado e temperado e iluminado de forma certa e ordenada. Porque luz demais acaba cegando. Quem fica olhando para o sol consegue enxergar alguma coisa? Porque o sol é mega iluminado, que é a maior estrela do universo e que ilumina. Ninguém consegue ficar olhando para o sol. Mesmo que tenha aquele super óculos potente, vai ter ali um pouquinho de luminosidade que vai ultrapassar todos os raios ultravioleta, todas as proteções, tudo que é possível, porque é muito poderoso. Então até a luz, ela precisa ser dosada. Já pensou se aqui na igreja tivesse, ao invés dessas lâmpadas, tiverem refletores de estádios de futebol? Misericórdia, eu não ia enxergar nada. Eu que tenho um problema com iluminação. Se essas aqui me incomodam um pouco, imaginem as de um estádio de futebol. Porque tem todo um estudo, um preparo para o ambiente, para o cenário, para o local. A luz precisa ser correta
para o ambiente, para o cenário. Então, sal e luz precisam andar juntos e combinando tudo na dosagem certa. Porque se estiver salgado demais, não presta. E se iluminar demais, ninguém vai enxergar nada. Então nós precisamos avaliar o quanto nós estamos jogando de sal por aí e o quanto nós estamos iluminando. Será que estamos forçando demais a barra? Iluminando demais, forçando. Olha, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, porque senão você vai para o inferno, não sei o que, não sei o que. Você está jogando muita luz demais. E vai estar fugindo, vai estar afugentando as pessoas de se aproximarem de Jesus, que não é nada disso que muitas vezes a gente fala e que prega, que acaba dispersando as pessoas de Jesus. Então pense nisso sobre hoje, sobre a dosagem certa de sal e luz. E o primeiro ponto que aqui foi a introdução, e o primeiro ponto que eu quero comentar com você ainda agora você vai abrir em Mateus 5,16. Que diz assim, Mateus 5,16: do mesmo modo, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós vamos ter tanta luz do Senhor em nós que as pessoas vão ver as coisas boas que nós fazemos. E vão ver através do nosso comportamento, do nosso testemunho, o sal equilibrado, a luz equilibrada, iluminando de forma correta e salgando da forma correta, eles vão louvar ao Pai. Na paz é verdade, viu? Ser um crente como você, dá até vontade de ir na igreja, você tem uma luz assim diferente, uma aura, né? Uma coisa, todo mundo sempre tem esse papo. Você tem uma energia boa, quando você chega, parece que as coisas começam a andar. E a gente vê esses comentários. Nosso trabalho, por exemplo, quando fulano chega, a misericórdia, parece que vem carregada, parece que traz não sei quem mais lá, e o ambiente muda, o ambiente fica pesado, as pessoas lá fora sentem a presença espiritual. As pessoas comentam isso sobre energia. Então imagine eu e você que temos o Espírito Santo de Deus em nós. E que temos essa luz e esse sal sobre as nossas vidas, iluminando de forma correta e salgando da forma correta. Eles vão louvar ao Senhor por conta do nosso comportamento, das coisas boas que nós fazemos. E louvarão ao Senhor por conta do nosso comportamento. Aquilo que às vezes era para você reclamar, um trabalho, aquilo que era para você gritar, que era para espernear, de repente, puxa, eu fiz de tudo para tirar a pessoa do caminho, desestruturar, fazer isso, aquilo, e a pessoa continuou ali, plena, focada. Às vezes ali a carne está doida para dar um tapão, mas o Espírito Santo, te controla, nos controla. Estou falando de mim, viu, também. O Espírito Santo se controla. Respira fundo. Pega ali uma fruta do amor. Os frutos do Espírito, pega uma maçã do amor, come uma maçã. Domínio próprio, pega uma uvinha do domínio próprio, pega uma manguinha da paciência, da longanimidade, e você vai fazendo aí, meu filho, a sua salada de frutas, vai cortando o seu combo aí e vai se adequando, porque tudo que o mundo quer é que a gente perca o foco de Jesus. Basta só um negocinho assim, mas não era crente, não disse que era crente. Só basta 1% de uma coisa, de qualquer coisa, para jogar na nossa face que a gente é crente. Então, é tempo de nós percebermos o quanto nós estamos nos comportando e nessas situações de adversidade, como nós precisamos nos comportar para que eles continuem vendo no nosso testemunho e depois louve ao Senhor. Talvez não diga na nossa cara, na nossa face ali na hora, mas comente, né, na rádio peão da empresa, da faculdade, da escola, da vizinhança, ela ali, viu, parece que é crente mesmo, viu? Aconteceu isso e isso essa semana. Se eu fosse ela, eu metia a mão na cara de fulano, mas ela se controlou, não disse um pio. Entrou, fechou a porta, ligou o louvor e ficou lá dentro. E a pessoa ficou lá fora,
E aí a notícia do rádio peão se espalha, e o nome do Senhor é glorificado, e o seu sal e a sua luz vai continuar valendo na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho. Testemunho. Diga assim: eu preciso, nesse tempo, ajustar o meu testemunho de Cristo, onde quer que eu passe. Amém? Glória a Deus. E Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Ponto 2. Eu quero que você abra agora em Isaías 9, versículo 6. Deixa eu só abrir a minha aqui, que eu coloquei Isaías, mas não coloquei a referência, ou não copiei lá na aula o versículo. Pronto. Pois que diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele veio ao mundo para trazer o governo de Deus. A igreja, ela é chamada para anunciar essa verdade. Ele é o rei de um reino de justiça e paz. Primeiro ponto que a gente quer meditar agora nessas habilitações, depois dessa introdução de resgate dessa habilitação que nós precisamos ter da nossa identidade, é mostrar essas boas novas para as pessoas. E a maior notícia, a maior novidade, o que nós podemos apresentar para as pessoas é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E ele, nesse texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado de Maravilhoso. Jesus veio ao mundo para trazer esse governo, e um governo de paz, e um governo de justiça. Jesus, ele é o nosso Conselheiro Maravilhoso. Está aí no texto: aquele que orienta, restaura e dá equilíbrio emocional e espiritual. O mundo espera dessa igreja uma igreja que seja canal desse conselho divino, uma igreja que ouve, que acolhe e que guia com sabedoria. Ele nos mostra o caminho, não por meio de imposição, mas por compaixão. Conselheiro maravilhoso, Conselheiro maravilhoso. Nós tivemos um encontro com Jesus. Jesus, ele está nascendo todos os dias nos corações de muitas e muitas pessoas. Então, a cada momento, a cada segundo, é Natal na vida de alguém, porque é uma celebração de um novo nascimento, é algo natalício. Então, de Natal, de celebração, de festa e de alegria. Por isso que nós celebramos esse Natal, esse nascimento de Jesus nos corações de todos aqueles que fazem parte da humanidade, porque não é um menino qualquer, é simplesmente Jesus, Emanuel, que nasceu no meu coração e no seu coração, e que está transformando a minha vida e a sua vida até os dias de hoje. E quando nós temos esse resgate dessa habilitação espiritual de ser sal da terra e de ser luz do mundo, e de levar esse menino até que outros corações recebam, para que possam ter também esse novo nascimento. A igreja que o mundo espera é que nós possamos ser, que Jesus seja esse conselheiro, através de mim
e através de você, que já temos Jesus dentro de nós e que o representamos Ele como embaixadores de Cristo aqui na terra, prontos para aconselhar, porque Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é diferente de qualquer outro psicólogo, de psiquiatra, de qualquer outro tipo de ferramenta, ou de qualquer outro tipo de coisa que possa trazer o equilíbrio emocional ou espiritual. Jesus é aquele que traz esse conselho de justiça para a humanidade. E isso está escrito na palavra, porque Ele é um conselheiro maravilhoso. Então, nessa ferramenta de habilitações que nós estamos aprendendo dessa igreja que o mundo espera, nós precisamos aprender mais do Senhor, para que nós possamos aconselhar com sabedoria, conforme o conselheiro maravilhoso aconselharia aquela pessoa. Se ele estivesse aqui de carne e osso, mas como ele não está de carne e osso, ele tem o Espírito Santo e ele habita dentro de nós, e nós somos o corpo de Cristo dele aqui na terra, e ele é o cabeça. Então o conselheiro está dentro de nós, o conselho de sabedoria, o maravilhoso conselho está dentro de nós para abençoar a humanidade. E isso não vai começar com você pregando aí fora simplesmente. Às vezes o conselho de sabedoria precisa estar dentro da nossa casa, ali com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os seus parentes, com as pessoas mais próximas. Eles estão esperando de nós um conselho maravilhoso, algo que realmente vem impactar a vida deles e vem mostrar e iluminar um caminho diferente. Talvez numa casa onde tenha muita gritaria, muita briga, muita dissensão, e você foi levantado nessa parentela como único, até o momento, servo do Senhor Jesus Cristo, para levar o conselho de sabedoria do maravilhoso conselheiro que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender mais dele, pedir: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa aplicar esse conselho de fato, de forma sábia, na minha casa, na minha família, na minha vida, para que eles reconheçam através da minha vida e louve ao Senhor através da minha vida. Então hoje basta de gritaria, de briga, de agonia. Hoje é um dia de você parar e orar junto com a sua família, com os seus parentes, mandar uma mensagem para alguém, dizer um bom dia para quem você deixou, disse que nunca mais queria falar, nunca mais iria olhar na cara. Jesus não fez isso conosco quando nós pecamos todos os dias contra Ele. Jesus nos perdoa todos os dias. E Ele não diz que nunca mais vai olhar na nossa cara, que não vai mais mandar mensagem para mim, para você, que quando a gente abrir a Bíblia, Ele vai simplesmente fazer bico e não vai falar nada para a gente, que os céus vão estar fechados, que vai ser como um livro comum que a gente vai ler, que a gente não vai sentir nada. Ele diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda iniquidade. Está escrito. Por que nós vamos deixar de aconselhar os nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós, os amigos? Comece aos poucos. Eu não consigo, a gente já brigou tanto, a gente já fez tanta baixaria, a gente já gritou tanto, que eu nem sei como é que eu posso voltar a falar. Eu não sei para quem o Senhor está falando e direcionando isso amanhã. Não sei se é para você em casa que está assistindo, ou para mim, para você que está aqui nessa manhã assistindo essa ministração. Mas pegue o seu pouquinho de sal hoje, para você começar a jogar sal nesta vida, para você começar a jogar luz sobre esta vida que precisa ser iluminada por você, por mim, que precisamos levar o maravilhoso conselheiro para esta pessoa. O Espírito Santo vai falar comigo e com você e vai revelar quem é esta pessoa, para que haja
a glorificação do nome do Senhor através das boas obras que eu e você faremos, e o nome dele vai ser exaltado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ponto 3. Jesus. O ponto 1 e o ponto 2, na verdade, é Jesus conselheiro e maravilhoso, porque tem aí um travessão. E Jesus conselheiro maravilhoso é uma coisa só. Então, ponto 1 e ponto 2 é esse. Agora a gente vai para o ponto 3. Jesus, o Deus poderoso. Aleluia. Jesus, o Deus todo-poderoso. Jesus, o Senhor todo-poderoso. A gente até orou isso de manhã, a presbiteriana Séria mencionou isso na oração, que o nosso Deus, ele é o todo-poderoso. Jesus é o Deus que pode todas as coisas. João 14:6. Abra aí em João 14:6. João 14:6. João 14:6. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Lucas 1:37, marca aí, pula correndo para Lucas 1:37, reforça. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus Todo-Poderoso. A igreja deve apresentar Jesus com sabedoria, proclamando que Ele é o Todo-Poderoso, mas com amor e humildade, reconhecendo que todo poder emana de Deus. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, todo, porque ele está acima de qualquer outro nome que possa ser levantado em qualquer canto da terra, embaixo da terra, em qualquer lugar. O nome de Jesus, o nome do Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas declarar que Jesus, ele é o Todo-Poderoso em um mundo cheio de tantas religiões, de tantos outros deuses, vem a nossa sabedoria, o sal na medida certa, a luz na medida certa, o conselho maravilhoso na medida certa, porque nós precisamos fazer como Jesus fez aqui na terra, alcançando os povos através da sua palavra. E como é que o que você quer dizer com isso, evangelista de mundo? É porque no meio de tantas religiões nós precisamos saber como nós vamos falar com o outro, da outra religião, sem ofender. Você vê as outras religiões ofendendo a gente, falando um monte de coisa, isso e aquilo, mas a gente vê mais o que? Evangélicos falando das outras religiões, sim ou não? Eu estou ficando doido. Você vê, é porque a religião do fulano de tal é do lá ele, é do lá ela, é de não sei o quê, não vou citar os nomes, mas você sabe que, infelizmente, tem pessoas que não têm a sabedoria correta de apresentar Jesus para as outras religiões. Não usam o sal da forma correta, e nem a luz de forma correta, e ao invés de levantarem a bandeira da paz, levantam a bandeira da guerra. E aí, se a religião é na família, se as religiões são na família, na parentela já começa a dissensão. Porque o meu Deus, mas porque o seu Deus, e porque o meu Deus é o verdadeiro, porque são verdades espirituais que eu e você conhecemos, mas como nós vamos apresentar esse Deus todo-poderoso para alguém que também já conhece um Deus, que também entende que é poderoso para fazer aquilo que ele pede, para aquilo que ele cultua, para aquilo que ele oferta, para aquilo que ele sacrifica, e eu estou falando de todas as religiões num contexto geral, fora o cristianismo. Como eu vou ter sabedoria para lidar com os meus da minha casa, com outras religiões? É dizendo que o outro vai para o inferno? É dizendo que eu já aceitei a Jesus e agora eu vou entrar no céu e você não vai porque você vai para o inferno porque você não aceitou a Jesus?
Como nós vamos fazer isso, agredir as pessoas com esse quilo de sal nas mãos, com esse refletor de luminosidade nas nossas mãos, afugentando as pessoas de conhecer Jesus, que é amor e perdão, uma das habilitações que nós aprendemos na festa dos tabernáculos. Como nós vamos convidar essas pessoas para vir ao culto, se nós ofendemos tanto, dizendo que o culto delas não louva a Deus, e que não edifica, e que não é de luz, para não dizer outra coisa? Como vamos convidar essas pessoas para ouvir o Evangelho? Como nós vamos entregar um card para um vizinho que faz parte de uma outra religião, se a gente sempre está falando mal da religião dele, do Deus dele, de quem ele serve? Eu e você, pela graça e pela misericórdia, conhecemos a verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, apresente a verdade para as outras religiões, para os outros povos, de uma forma sábia, atraindo e não afugentando as pessoas, para que eles possam ouvir e que os próprios olhos dele, as escamas dos olhos deles, possam cair por si próprio. Não sou eu nem você que vamos arrancar as escamas, porque nós apenas somos os semeadores que pregamos o Evangelho, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu já sei quem é, a pastora Ana. Quem é? É o bispo Júnior? É a bispa Tati? É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, do conhecimento, cair por si próprio. Pode levar um tempo, pode levar meses, pode levar anos, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Que sal nós estamos jogando na humanidade, igreja? Que luz nós estamos jogando na humanidade, igreja? Que conselho nós estamos dando às outras religiões, igreja? São palavras de sabedoria, são conselhos maravilhosos do maravilhoso conselheiro que é o Senhor Jesus? Nós estamos sendo difamados como aqueles que criticam, com aqueles que falam mal, com aqueles que denotam a malignidade às outras religiões. Uma coisa é você e eu conhecermos a verdade. Outra coisa é eu dizer isso para as outras pessoas que fazem parte dessas religiões. Entenda que quem está nessa outra religião, até o presente momento, compreendeu que ali é um lugar certo. E como é que eu vou apresentar alguém que é todo poderoso para essa pessoa de uma forma sábia? Aos poucos, jogando sal na medida certa e a luz na medida certa, até que a obra do Espírito Santo seja feita, e até que ela aceite um convite e venha na nossa igreja, ou uma outra igreja, ou receba uma mensagem que você entregar para ela, receba uma oração. A coisa mais fácil de todas as religiões você aceita uma oração, você aceita que eu ore por você? Essa pessoa de outra religião, de outro credo religioso, às vezes está no trabalho, na faculdade, em qualquer outro lugar, está passando por um problema. Uma forma certa de nós podermos nos achegar: menina, você quer que eu ore por você? Você quer que eu coloque o seu nome no livro da oração? Lá tem um livro, na igreja tem um livro de intercessões, de orações. Então já cria uma coisa assim, sabe? Para quem é uma religião que gosta de ver, de muito materialismo, de escrever o nome, de amarrar as coisas. Lá na igreja tem um livro que a gente bota o nome das pessoas para a gente orar e clamar. Tem umas mulheres de oração que intercedem e que falam com Deus, e as coisas acontecem, sabe, pegando o sal na medida certa, jogando na medida certa, atraindo as pessoas para Jesus. E aí depois chega aqui, ela vê um culto de poder, um culto de intercessão, um culto de oração, de celebração. Disse: menina, eu não sabia que era assim. Fulano de tal me contou de uma forma tão estranha, tão errada, mas você me apresentou Jesus dessa forma, e não é que eu estou gostando? E ela vai vindo, ela continua na religião dela, mas daqui a pouco ela quer vir para a sua,
Pode levar meses, querido. Pode levar anos. Mas o sal precisa ser jogado na medida certa. Eu estou batendo nessa tecla desde o início. Já percebeu? Sal na medida certa e luz na medida certa. Isso é só um exemplo do que eu estou dando. De várias e milhares de outras situações. Num mundo cheio de religiões, qual é a igreja que o mundo espera? Aleluia. Vocês estão entendendo até aí? Glória a Deus. Jesus, o Pai eterno. Jesus prometeu estar conosco. Conosco é ótimo, né? Conosco. Até o R saiu no conosco. Todos os dias. Abra aí Mateus 28, 20. A gente está quase no fim. Mateus 28, 20. Que diz assim: e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem tem outra versão? Lê aí. Mateus 28, 20. Amém. Amém. Alguém mais diferente? Amém. Mesmo quando perdemos pessoas queridas, o Pai Eterno permanece conosco, nos ensinando e nos consolando. O mundo precisa ver uma igreja que confia nesse cuidado constante e que transmite a presença fiel de Deus. O nosso Deus, nosso Jesus, ele é Pai eterno. Nós tivemos um pai e uma mãe terrena que não são eternos, como nós também não somos eternos, aqui fisicamente. Seremos eternos na eternidade, amém? Glória a Deus, que nós viveremos lá diante do Senhor eternamente, mas os nossos pais, para alguns já morreram, como é o meu caso. Meu pai e minha mãe já foram para a glória. E as pessoas na humanidade também passam também por essas experiências. Porque os pais das pessoas lá de fora também não são eternas, vão morrer algum tempo, algum dia. Mas o nosso Deus, ele é um Pai eterno, tanto para aqui, tanto para a eternidade. E Isaías 9,6 está dizendo e nos revelando que nós precisamos apresentar esse Pai eterno para a humanidade que estará conosco até a consumação dos séculos. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até com tudo se acabar. E como Ele é eterno e nós vamos para a eternidade, e os nossos familiares também virão conosco, nossa geração, nossa parentela também virá conosco, nós vamos estar com o Pai eterno durante toda a eternidade. Mas nós precisamos revelar essa paternidade a essa humanidade agora, para que eles conheçam agora, experimentem agora essa vontade do Senhor, esse cuidado do Senhor. E que nós muitas vezes, como igreja, aqui na terra, nós apresentamos o Senhor como um Deus carrasco, como um Deus maldito, que só está pronto para castigar. Porque se fizer algo errado, vai vir a consumação, vai ter o peso do pecado, vai ter ali, o salário do pecado é a morte. Então, pagou, você fez, então agora você vai pagar. Então a gente apresenta às vezes um Deus vingativo, um Deus que leva a pessoa para o inferno se ela não aceitar Jesus, um Deus que faz isso e aquilo outro. É verdade ou não é? Verdade, muitas vezes nós fazemos e falamos essas coisas com esses quilos e quilos de sal, apresentando, ao invés de apresentar um Deus que é amor, e nós sabemos que Deus também é um Deus de justiça e que exorta a cada um dos seus como Ele quer, mas o que nós precisamos apresentar para a humanidade, na medida certa, é esse Deus de amor e Deus de justiça.
Não um Deus que vai dizer venha como está e permaneça como está, mas um Deus que vai mudar as nossas vidas para sempre. Afinal, Deus não está mudando as nossas vidas até os dias de hoje? Até os dias de hoje Deus está mudando. Então nós não podemos apresentar esse Deus carrasco, esse Deus ruim, esse pai ruim que quer levar as pessoas para o inferno, que existe lá um chifrudo, um rabudo que vai castigar por toda a eternidade no lago de fogo quem não aceitou Jesus, quem saiu da igreja, quem não sei o que. Não, gente, a gente precisa ter sabedoria, porque o que o inimigo está querendo fazer nesse tempo é até tirar os da igreja, afastar os que estão dentro da igreja, dispersar, estar aqui dentro achando que está, mas não está, sabe? Um pé na igreja e a cabeça lá, não sei aonde, só de corpo presente. O inimigo tem tentado nesse tempo dispersar a igreja. Não é nem mais afastar, tirar da igreja, mas é dispersar, colocar outras coisas que nos afastem de Deus, porque Ele sabe que nós precisamos estar próximos do Pai Eterno. E um filho longe, quanto mais longe ele fica, mais difícil fica o convívio e o retorno de voltar a comungar e a estar e a conversar novamente com o Pai, até voltar ao que era antes da trabalho. Então, o papel do inimigo nesse tempo é justamente tentar dispersar a igreja com milhares de coisas. É o trabalho, é a faculdade, são as minhas coisas, são as minhas viagens, são os meus compromissos. Eu não posso, agora não quero, agora não sei. O que eu tiver, eu entrego para a igreja. Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso. Então, ele quer dispersar com todas essas coisas seculares que ele sabe bem trabalhar e fazer e ofuscar essa luz e esse sal nas nossas vidas. E a gente não consegue evangelizar, a gente não vem para o evangelismo, a gente não vem para o culto, a gente não vem para o ministério, a gente não se envolve quando era na igreja, a gente senta e sai como entrou, entra por um ouvido, sai pelo outro, não acontece nada, porque o inimigo ele tenta dispersar. Por que a gente ora tanto para que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor? Porque a todo tempo o inimigo quer dispersar a nossa mente, trazer confusão, tirar o roubador, ser o roubador da palavra. Porque a gente ora pedindo para que o Senhor repreenda todo o roubador da palavra, porque o inimigo está aí, buscando uma brecha, e onde ele achar uma brecha, ele entra. Isso é inevitável. Por mais que a gente ore pedindo todo o reforço, basta uma brecha. Basta uma brecha. Não existe a oração poderosa da intercessora presbítera Célia, das irmãs da intercessão, da irmã do coque, da irmã de não sei quem, da pastora. Se eu der a brecha, já foi. Então, por isso, a vigilância o tempo todo, enquanto nós estamos cultuando ao Senhor, guardando a semente para que o ladrão não venha e roube a palavra. Então, o Pai Eterno precisa ser apresentado para as pessoas como esse Deus maravilhoso, conselheiro, que é o Pai da eternidade, não só aqui, mas para sempre, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Em um mundo cheio de medo e incertezas, Jesus, Ele é a fonte verdadeira. Abra agora, você já está em João aí, né? Eu acredito que você está em João. Agora você vai para João 14, 27. É o último. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz, reina sobre nós. Reina, reina, toma o seu lugar. Último e quinto ponto, Jesus, Ele é o príncipe da paz, que diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Oi? João 14, 27. Tudo ok aí? João, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Portanto, não fiquem aflitos, mas nem tenham medo. Aleluia. A igreja deve proclamar essa paz, a Shalom de Deus, que traz descanso ao coração e segurança à alma. Nós vivemos em tempos de insegurança, de muita violência, de muito medo, e às vezes até tentam nos aterrorizar, porque nós fazemos parte do mundo, nós não estamos isentos de estarmos vendo todas essas situações. Mas o Senhor é que tem nos guardado, o Senhor é que tem nos livrado de todo o mal, e nós oramos por essa segurança e por essa paz sobre as nossas vidas todos os dias, declarando essa Shalom de Deus, e não é como o mundo entende que é a paz. Por mais que se façam camisas brancas, por mais que se façam manifestações, por mais que se tenham caminhadas pela paz que o mundo faz, a gente vê que isso não surte o efeito necessário. Porque não é a paz como o mundo entende que precisa ser, mas é a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que vem do alto, é a sabedoria que vem do alto, é a Shalom de Deus, é a paz do Senhor, é o príncipe da paz, que é o Deus que traz nos seus ombros esse governo do seu reino de justiça e de paz e de alegria. É esse maravilhoso conselheiro, é esse Pai eterno que trouxe para as nossas vidas essa esperança de eternidade para vivermos já aqui na terra, e por isso nós declaramos que Jesus, ele é o príncipe da paz na nossa casa. Então, aquilo que a pastora sempre fala, declare e abra a janela da sua casa, declare a Shalom de Deus, declare a paz do Senhor nos cômodos da sua casa hoje. Faça algo diferente, não tem ninguém por lá? Vá lá ministrando a paz do Senhor, lá na sua cama, no seu quarto, no banheiro, nos cômodos da sua casa, ali na sua vizinhança. Você vai ali, chegando agora em casa, levando e declarando a paz do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Então anuncie a boa notícia que você recebeu nessa manhã, de agora ajustar o quilo certo do seu sal, o refletor, ajustar o foco do seu refletor de luz, para que você possa ter sabedoria com os conselhos do maravilhoso conselheiro, levando as palavras de sabedoria por onde quer que você passe, declarando que Ele é o Pai eterno, Pai de amor, que quer abraçar a todos e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Eu e você fomos alcançados, éramos criaturas. Alguém falou do Evangelho para cada um de nós e nós ouvimos. Está na hora de hoje nós nos levantarmos e irmos e pregar o Evangelho. Vá e pregue o Evangelho. Não te mandei eu? Quem assistiu ao Tabernáculos vai lembrar aí dessa frase. E nós recebemos essa palavra nessa manhã, com toda essa profecia de Isaías 9:6, para irmos e pregarmos o Evangelho de diversas formas. Vem aí o Natal, o final de ano, as pessoas estão mais emotivas, estão mais emocionadas, estão envolvidas com todo esse clima fantástico e maravilhoso que eu amo o ano todo, por sinal. Então está aí uma boa proposta para você começar hoje, 19 de outubro. Já estamos na boca do final do ano, para você pensar nas estratégias do que você vai fazer daqui para frente, com esse quilo de sal que o Senhor está te dando, com esse refletor de luz e com esse livro cheio de sabedoria que a palavra do Senhor tem para mim e para você. E encerrando, eu quero que eu quero ler para você esse comentário final. Vá e pregue o Evangelho. Seja sal e luz onde Deus te colocar. O mundo espera uma igreja viva, cheia de amor e de paz de Cristo.
Então leve esse evangelho para onde você for, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo. Daqui a pouco você vai receber os cards para entregar para alguém que está em fora. Convide. Hoje use uma estratégia diferente. Peça para a pessoa vir hoje à noite ao culto, às 18 horas. Diga para ela que você tem uma boa notícia ao entregar o card para ela. Desperte a curiosidade dela. Bota esse punhado de sal na mão dela para que ela possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. E que assim o Senhor nos encontre como essa igreja viva que o mundo espera através das nossas vidas para nós pregarmos a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!